Você tá aí perdidão tentando entender o que que é, pra que serve, como é que funciona esse negócio de 5W2H, não é? E tá vendo um monte de planilha na internet aí, tudo xarope e não tá entendendo nada. Tô errado? Então fica nesse vídeo que eu vou contar uma história sobre o 5W2H. E aí, colega da gestão e empreendedorismo, eu sou o Cris Bazan, se você não me conhece ainda, e esse aqui é o quadro Pra Que Serve, onde eu conto histórias sobre algumas ferramentas da área da gestão para você entender melhor como é que tudo isso funciona. Por isso, para o YouTube poder te recomendar conteúdos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aqui para que você possa receber mais conteúdo como esse e poder aprender gestão de um jeito mais divertido. A história de hoje é de uma conhecida minha que queria começar um negócio, mas não sabia por onde começar e tal. Então ela foi lá no Programa Empreendedor, que é um curso que acontece lá em Sertãozinho, hoje já tem mais de 1000 alunos lá e tal. E ela foi lá no Programa Empreendedor para tentar começar a empreender e saber como que ela poderia começar. Mas o problema dela é que ela pensava que gestão, empreendedorismo, essas paradas, era tudo coisa de planilha, sentar, ficar escrevendo e tal, e esse não era o lance dela. Ela gostava de mão na massa, de pegar e fazer e tal, ela não tinha paciência para ficar sentada, assistindo aula e vendo como que isso ia funcionar. Chegou na primeira aula lá, não deu outro, o camarada que tava dando a aula já falou, pô, aí ó, você que tava começando a empreender, 10% do seu tempo você vai ter que planejar, você vai ter que estudar a planilha, você vai ter que não sei o que lá. Nisso ela já pensou, putz, mais um curso que vão querer me enfiar a consultoria aí, não sei o que lá. Mas beleza, no máximo que pode acontecer é eu falar pro cara, pô, não tenho nem empresa ainda, então isso aqui pra mim não serve. Aí beleza, ela foi, fez aquela aula, tudo, voltou na próxima aula, começou a se interessar, começou a ver que não era tão difícil quanto ela pensava, tal. Aí no final da aula ela enquadrou o professor lá, o facilitador, perguntou, né, qual que seria um caminho para ela, como que ela poderia fazer para empreender, que ela não tinha paciência muito com gestão, com planilha, com não sei o que lá, como que ela poderia começar isso. Aí o facilitador pegou e falou para ela assim, não, beleza, eu vou te ajudar, mas me conta aí um pouco mais, né, qual que é o objetivo do negócio, o que você quer fazer, você quer empreender com o quê? Aí ela foi contando a história dela pro facilitador e falou assim, sabe o que que é? Eu quero parar de depender das outras pessoas, cansei de ficar dependendo de outras pessoas e tal, e eu quero ter o meu dinheiro. Vixe, isso pegou forte no professor. Aí ele pegou e falou assim, pô, verdade, né? Esse negócio de ficar dependendo das outras pessoas aí não vai te levar a lugar nenhum. Acho que você tá certa mesmo, você tem que empreender e tudo mais. E complementou, mas e aí? O que você tá pensando em fazer? Você vai empreender em alguma coisa. Qual que é a área que você tá pensando, tal? O que você vai fazer? Ela pegou e falou assim, pô, tô pensando em vender bolinho, né? Quem é que não gosta de um bolinho de sobremesa, não é verdade? Aí o professor perguntou, não, beleza, mas você mesma vai fazer esse bolinho? Ou você vai pegar o bolinho que alguém faz pra você vender? Como é que vai ser isso? Aí ela pegou e já falou assim, não, mando bem no doce, quem vai fazer sou eu, mas a venda aí eu acho que eu vou precisar de alguém. Aí o professor falou pra ela, ah, beleza, mas e aí, quem é que vai vender por você? E aí ela respondeu, falou, pô, meu filho, eu tenho um filho aí que ele tá desempregado e tal, trabalhava meio na área de vendas aí, sei o quê. E eu acho que ele vai poder vender pra mim, ele vai me ajudar com isso. Então eu faço doce e ele vende. Aí sabendo que é a área alimentícia, né, coisas de alimentação, e a área de alimentação tem muitas formas de vender e tudo mais, então o professor perguntou pra ela, pô, mas e aí, qual que é o modelo de venda? Como é que você pretende vender isso? Como que você vai fazer essas vendas? Aí ela mandou toda empolgada, não, vou vender em todo lugar, porque todo mundo gosta de doce, porque doce tal, isso, aquilo, não sei o que lá. E o professor, né, na sua posição de orientar, ele precisou falar pra ela, né, que, pô, apesar de todo mundo gostar de doce, algumas pessoas não gostam, tal, mas precisa entender qual que é o modelo de vendas para poder ser eficiente. Ela pode colocar num estabelecimento e esse estabelecimento vender, ela pode fazer o modelo porta a porta, ela pode ter uma banquinha em algum lugar, então existem algumas formas de vendas. Ela pode vender na casa dela, pode vender através do iFoods, entre outras coisas. E aí ela parou e pensou, putz, verdade, não pensei nisso ainda. Mas aí na sequência ela já falou, puxa professor, você me deu uma ideia, eu tenho uma amiga que tem uma cantina
E ela já me falou uma vez que o pessoal que almoça na cantina dela geralmente come um docinho e gosta de um docinho caseiro. Eu acho que esse já poderia ser um ponto para mim. Além disso, meu filho, que trabalhava numa empresa e ele visitava outras empresas fazendo venda, ele pode ir nessas empresas e oferecer para os colaboradores dessas empresas no horário do almoço. Ah, é o horário do almoço do pessoal, meu filho vai lá na onde é a empresa e vende lá. Então ele pode conversar com a empresa se ele consegue entrar para vender na hora do almoço. Também é uma outra forma que eu tenho. Aí o professor, né, gostou da postura dela, já perguntou, mas e aí, você pretende ter essa liberdade financeira quando? Porque se você for parar para pensar, você vai começar a vender, vai faturar e tal, mas vai ficar 0 a 0 no começo. Até sobra um pouquinho de dinheiro, mas não é um lucro para você se sustentar. Qual é o prazo que você quer chegar para você falar, pô, a partir de agora eu não dependo mais de ninguém? Tem alguma data para isso? E aí ela falou, professor, eu não pensei nisso não, mas o quanto antes eu conseguir isso, melhor para mim, não é? Então o professor sugeriu para ela 6 meses para se estabilizar. Começar a vender bem, reinvestir nos primeiros 6 meses e que depois de um ano, muito possivelmente, se for tudo bem, ela conseguiria ter essa estabilidade sem depender de ninguém para ela e para os filhos. Então 1 ano seria um prazo legal para ela poder se sustentar. Então ela definiu uma data exata. A partir daquele dia, em 3 meses, ela iria usar todo o dinheiro das vendas para reinvestir e poder fazer e comprar o que ela precisasse para esses doces. Ela não ia tirar nada para ela. Depois desses 3 meses, os próximos 3, ela ia investir para melhorar o processo e aumentar as vendas. E depois, nos outros 6 meses seguintes, ela ia fazer reserva financeira, ia pegar todo o dinheiro. Os 3 primeiros meses ela investiu ali para as vendas, os outros 3 ela reinvestiu no negócio para melhorar e aumentar a quantidade de vendas, e os outros 6 meses desse período de 1 ano, ela iria guardar dinheiro para poder fazer uma reserva financeira para ela e para os filhos, porque se desse algum probleminha ela já teria uma reserva. E a partir desse 1 ano ela poderia se considerar autossuficiente, pelo menos no início. Aí com essas metas já definidas, o professor falou, mas beleza, como é que você vai fazer isso? Aí ela definiu o seguinte, ela como trabalha meio período, um dia da semana ia ser para ela fazer as compras, né, para comprar matéria-prima. No outro dia ela ia fazer os bolinhos para que no terceiro dia o filho dela pudesse vender e recomeçar todo esse processo. Então a segunda-feira era para ela comprar os ingredientes, terça-feira para ela fabricar os bolinhos, quarta-feira o filho dela iria vender esses bolinhos, e aí na quinta-feira que ela ia entender o volume de vendas e saber se ela teria que comprar mais ou fazer mais bolinho e fazer essa frequência funcionar. E no sábado ela iria fazer o controle do que foi vendido, que não, se dá para melhorar, se dá para aumentar as vendas, se dá para comprar mais barato, onde ela pode comprar que é melhor. Então ela definiu um cronograma semanal de como ela iria fazer para trabalhar sem deixar o emprego dela e ela pudesse já começar a fazer essa renda adicional. E foi aí nesse ponto que o professor falou assim, beleza, tá tudo certo, mas e aí, como que você vai controlar isso? Você tá falando que o sábado vai ser para você controlar, medir e tal. Como é que você vai fazer isso? Aí ela falou, professor, é nesse ponto que me complica a coisa, porque sou ruim de conta. E aí o professor falou assim, então faz o seguinte, traz seu filho semana que vem na aula, que eu vou trazer uma planilha, eu vou trazer uns negocinhos e vou ensinar ele como é que ele vai te ajudar a fazer todo esse controle para você entender o seu fluxo de caixa, para você entender como que o seu negócio está funcionando. E aí pode ser que na quinta-feira você já compre com o que você ganhou na quarta e essa produção comece a funcionar de uma maneira mais orgânica e você passe a fazer compra de segunda e quinta e as vendas vão ser terça, quarta e sexta. Mas para isso tudo você precisa entender volume de vendas, entender quanto custa, entender quais são os melhores fornecedores. Talvez você vai pegar um dia que você não vai vender, mas que você vai pesquisar sobre novos fornecedores, mercados que vendem por atacado, porque o teu volume de vendas aumentou e você pode comprar no atacado que é mais barato. Mas traz seu filho semana que vem, que a gente vai sentar e a gente vai conversar nós 3 sobre isso e ele vai te ajudar a fazer esse controle. E aí ela ficou muito empolgada com essa conversa com o professor no final da aula, que não durou mais do que meia hora. E acabou que se isso fosse colocado num 5W2H, ele ficaria assim.
Numa conversa de meia hora, eles fizeram um planejamento que a galera costuma demorar uma semana para fazer, enchendo de firula e um monte de coisa. Na descrição tem um link que você pode olhar e é um passo a passo um pouco mais escrito no nosso blog sobre o 5W2H e como você faz ele. Então dá uma olhada no link que está na descrição. No final, o mais importante de tudo isso, dessa ferramenta, é por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo de vida para fazer isso? Por que eu quero fazer esse negócio funcionar? E eu estou fazendo isso aqui para você largar o seu like, fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, para que semana que vem eu possa voltar aqui e trazer outra ferramenta para você. E na quinta-feira tem vídeo também. E nessa quinta a gente vai falar de transição de carreira. Tem uma galera interessada nesse assunto, querendo trocar de carreira. Pode ser legal. Confere lá, a gente se vê na quinta. Tchau!